Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à disciplina de gestão de projetos. Eu sou a professora Alessandra e a partir de hoje nós teremos 4 aulas, 4 encontros para falar desse assunto tão importante para a gestão em geral. Independente da área de gestão que você trabalhe ou das engenharias, a gestão de projetos é fundamental nos dias de hoje. Por que ela é fundamental? Você sabe que independente da empresa tem sempre um projeto acontecendo, não é isso? Todo dia que você chega na empresa, você está pensando em algo novo, em inovar, ou tem alguém fazendo isso. Tem sempre um pensamento de um lançamento novo, de um produto novo, de conquistar clientes, de aumentar a empresa, de um novo tipo de modelo. Sempre tem alguma coisa acontecendo na empresa. Pois bem, eu posso fazer com que essas coisas aconteçam naturalmente, desenvolver esses projetos de forma, vamos dizer, incipiente ou amadora. Não entenda aqui a amadora como algo errado, entenda a amadora no sentido de não usar a metodologia de gerenciamento de projetos. Então, tem muitas empresas que estão tocando seus projetos diariamente. De outro lado, tem as empresas que já conhecem o gerenciamento de projetos, que conhecem as ferramentas, as metodologias adequadas, que garantem muito mais sucesso aos projetos e que empregam essas técnicas, ferramentas lá na sua empresa no gerenciamento de projetos. Vejam que eu falei gestão de projetos, gerenciamento de projetos e também posso falar administração de projetos e alguns vão chamar até de engenharia de projetos. O que é essa gestão? O próprio nome está dizendo, é o cuidado, é a aplicação de características, de técnicas, de ferramentas, de metodologia, é o gerenciamento de um projeto. Ora, e o que é o projeto? Projeto é algo que vai ser feito, que vai ser construído, que vai ser criado. Que algo? Pode ser um produto, pode ser um serviço ou pode ser um resultado. Sempre que eu vou fazer alguma coisa nova que não existe na empresa, eu vou lançar mão de um projeto para fazer isso, para construir, para criar. E sempre que eu vou construir e criar algo, a gente tem a ideia de que temos uma ideia, de que temos criatividade, de que temos inovação. Todo um lado criativo ali na criação deste algo. Mas, aliado a essa criação, a essa arte, né, de criar algo, nós temos técnicas, ferramentas e metodologias. Quando a gente fala de gestão de projetos, eu estou falando de algo muito técnico, muito procedimental, que tem muitas ferramentas, muitas técnicas, metodologias certas e específicas. A gestão de projetos é certinha, é 1 mais 1 é 2. Só que para esse 2 sair, tem que ter também engajamento, criatividade e inovação. É a área da gestão onde eu posso juntar técnica e criatividade para entregar algo novo, para entregar algo único, que não existe ainda naquela organização. Então imagine, por exemplo, uma empresa de fotografia, que faz fotos de casamento e aniversários. E de repente a gente resolve agora fazer formaturas. Veja, nossa empresa não fazia formaturas. É um formato diferente. São mais pessoas trabalhando, é uma equipe maior. Um casamento tem um casal de noivos, o aniversário tem um aniversariante. Uma formatura tem 30, 40, 50, 100 formandos. Quantos fotógrafos, quantos cameramans, quantos cerimoniais, é outra estrutura. Então a minha empresa, que trabalhava com casamento, com aniversário, vai ter que desenvolver um projeto para fazer agora formaturas. De um outro lado, vamos imaginar que uma empresa, a Chevrolet, tem lá um carro mais vendido do mundo, né? Pelo menos no Brasil é um dos mais vendidos, é o mais vendido, que é o Onix, correto? Todos os anos a Chevrolet inova os seus carros, faz um facelift, faz uma inovação, muda um pouquinho aqui e ali. Essa inovação ano a ano no design, no chassi, no visual do carro, para que isso seja feito, é feito um projeto. Então vejam, o carro já existe, mas vai ser um novo formato, tem projeto. A sua casa, por exemplo, não tem piscina e você vai fazer agora uma piscina. É na sua casa está pronta, mas vai ter uma piscina, então vai ter que ter um projeto. Uma fábrica de roupas que faz calças jeans femininas e agora vai começar a produzir roupas infantis ou mesmo casacos femininos que ela não fazia. Tem que ter projeto para isso. Que tecidos nós vamos usar? Quais são os cortes que caem melhor? O que está na moda?
Tem lançamento de inverno e de verão, tem lançamento de primavera, de outono. Então, para tudo isso tem projeto. Você quer viajar, você quer fazer um churrasco, a sua formatura, tudo isso é um projeto. Quando eu estava lá em janeiro, sentada, planejando essa disciplina, estudando, vendo o que tinha de novo, fazendo cursos, me aperfeiçoando, escrevendo todo o material que está prontinho para você, foi um projeto da disciplina. Agora, a disciplina começou a rodar, não tem mais projeto. Sabe o que tem? O processo da aula. Quando aquele carro é lançado, tem o processo de fabricação. Quando a primeira turma de formatura é feita, o projeto acabou, tem agora o processo de fazer formaturas. Todo projeto vai dar início, então, a um processo de um produto, de um serviço ou de um resultado únicos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre os conceitos gerais. O que é projeto? O que é gerenciamento de projetos? Então, vem para cá para a gente começar a nossa aula. Olha só, aula 1, conceitos gerais sobre gestão de projetos. Antes de começar, eu quero convidar você para entrar em contato conosco, tá? Você vai falar lá com o Aldo, freitas3.tutel@croton.com.br, é o Skype, e nós também estamos ali no nosso chat com o nosso tutor. Então você pode a qualquer momento mandar as suas dúvidas, os seus comentários. Eu estou sempre aberta, vamos responder juntos, vamos construir a nossa aula juntos hoje, combinado? Eu, a Cleuzinha que está aqui comigo, nosso tutor, o Moisés que está lá na câmera, todo mundo construindo essa aula juntos, para a gente sair daqui capacitados em conceitos iniciais de gerenciamento de projetos, combinado? Então manda a sua pergunta, o seu questionamento, a sua participação e a gente vai juntos aqui trilhando gestão de projetos. Mas volta lá para o quadro comigo, então, manda o seu Skype ou entre em contato comigo pelo chat. E o nosso assunto hoje são os conceitos gerais sobre projetos. Nós vamos conhecer um projeto, vamos ver as falhas comuns, e não só falhas também, os sucessos comuns em projetos, as boas práticas e o planejamento e a integração de um projeto. Então, é o primeiro passo para a gente entrar nesse universo metodológico do gerenciamento de projetos. Professora, a senhora está falando toda hora de metodologia, metodológico, ferramenta. Gestão de projetos é muita técnica. São várias áreas de conhecimento que a gente vai trabalhar para poder entregar algo para o meu cliente. Algo diferente, algo inédito, algo único. Algo que ele necessita, que ele precisa, que ele deseja. Tem que ter muito cuidado. Tem que ser uma coisa bacana, bem feita, inovadora, com criatividade, com bom gosto, mas dentro de muita técnica, com muita metodologia, porque senão eu não entrego um projeto. Eu entrego, às vezes, um Frankenstein. Combinado? Então, tem que tomar bastante cuidado. E aí, por que estudar a gestão de projetos? Cada vez mais, é claro que gestão de projetos existe há muito tempo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, explode no mundo inteiro a questão de gestão de projetos, muito mais forte na Europa, que precisava ser reconstruída, muito forte nos Estados Unidos, que estava se reconstruindo e também mandando dinheiro para reconstruir o mundo. Então, essa reconstrução precisou ser organizada e o gerenciamento de projetos surge como uma forma de organizar uma reconstrução. A partir dali, as empresas, as pessoas, as organizações começaram a ver que gestão de projetos dava certo, que era bacana, que era um método bom para criar produtos e serviços. E aí vem caminhando, isso vai crescendo, as organizações começam a perceber que sempre que elas usam gestão de projetos, elas têm um sucesso maior. São feitas pesquisas e as pesquisas mostram que quando uma empresa começa a usar a metodologia de gestão de projetos nos seus projetos, os ganhos são de mais de 80%, chegam a 90%. Então, eu estou fazendo um projeto aqui sem usar método. Vai dar certo? Pode ser que dê. Quando eu coloco gestão de projetos, as chances de sucesso são muito maiores. São de 80%, são de 90%. Então, é uma coisa muito importante. As empresas estão percebendo isso. Essa ideia de que gestão de projetos traz para ela ganhos estratégicos, competitivos, financeiros, procedimentais e para o incremento da empresa, para ela lançar coisas novas, para ela criar coisas novas, que são importantes para a sua competitividade, para que ela se mantenha no mercado.
Então está todo mundo sabendo que gestão de projetos é algo bacana. Mas algumas empresas e alguns profissionais ainda acham que gestão de projetos é para poucos. Ah, isso aí é coisa lá para o Ricardo Vargas, isso é coisa lá para a Eunice, isso é coisa para os melhores. Gestão de projetos é para todo mundo. E a gente vai aprender isso aqui. Sabe por que é para todo mundo? Porque nós estudamos gestão, nós somos das áreas de gestão. E essas áreas de gestão, a gente já estuda um monte de coisa. A gente estuda economia, sociologia, ética, filosofia, gestão de pessoas, finanças, matemática. A gente estuda um monte de coisa. E gestão de projetos, o que que é? É esse monte de coisa que a gente já trabalha no dia a dia, empregado num projeto único. Então, na verdade, a gente já sabe o que é gestão de projetos. A gente já trabalha com isso. Só que a gente não conhece certinho como é que funciona. Eu quero deixar muito claro para você que gestão de projetos é para todo mundo de gestão. Que tem técnica, tem ferramenta, parece complicado, mas na verdade é fácil, porque a gente já conhece. Combinado? Qualquer pessoa, independente da área em que atue, pode ser um gestor de projetos. Dentro da sua empresa, você pode ser um gestor de projetos. Mas também você pode se certificar, ser um gestor de projetos certificado, buscar uma certificação, ou do IPMA ou do PMI, que são as duas grandes associações mundiais que certificam gerentes de projetos. A gente vai falar sobre isso, é um longo processo, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, fazer provas, mas todo mundo é capaz. Cobrado? Mas antes disso, você pode simplesmente atuar como um gestor de projetos, atuar em projetos lá na sua empresa, no seu projeto, na sua área. Você trabalha lá, por exemplo, com controladoria, trabalha lá na tributação, trabalha com marketing, trabalha com recursos humanos. Em todas essas áreas tem projetos acontecendo, não tem? Todo dia tem um projeto novo. Hoje, nesse mundo que a gente vive de agilidade, flexibilidade, com projetos sendo lançados a cada 15 dias e que tem que dar certo, a gente precisa empregar gestão de projetos e você pode fazer isso. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a ideia de que a inovação era algo que ia demorar 6 meses de implantação, 1 ano para dar sucesso, pensávamos no longo prazo, nas inovações. Isso acabou. Hoje a inovação é para amanhã. Você está sempre sendo cobrado por inovações ágeis, flexíveis, rápidas, mudanças contínuas que não impactam mais. Antes a mudança vinha e impactava as pessoas. Hoje não, hoje a gente tem que mudar diariamente. E com essa imposição, e também é gostoso isso, né? Mudar sempre, inovar sempre, conquistar sempre. Essa imposição da mudança traz junto com ela o gerenciamento de projetos. Porque mudança é fazer projeto é ter gestão de projetos. Combinado? Bom, volta para cá então, lá para o nosso quadro. Essas são as 4 áreas ou 4 assuntos que nós vamos ver hoje, para que a gente possa entender por que estudar gestão de projetos. Eu respondo isso com você hoje. Nós vamos responder aprendendo o que é projeto, qual é a sua estrutura, quais são os erros, falhas mais comuns e as chances de sucesso e quais são as melhores práticas. Eu começo mostrando a figura clássica do gerenciamento de projetos, tá? Figura clássica, professora? É clássica e é fácil, tá vendo? A gente pensa que gestão de projetos é algo tão complexo e é muito fácil. Gestão de projetos, ele é composto por 10 áreas de conhecimento, tá? Então, a gestão de projetos, criar um projeto de um produto ou serviço demanda conhecimento e atuação em 10 áreas. Quais são elas? Escopo, que é o objetivo, o tempo do projeto, custos, os riscos, quem são as pessoas interessadas ou stakeholders, recursos humanos, qualidade, aquisições e comunicações. E no centro, a integração, que é a área que faz a união entre todas as outras áreas do projeto. Então, veja, projeto, gestão de projetos é cuidar, gerenciar um projeto de um produto ou de um serviço, observando 10 áreas de atuação.
Combinado. Professora, na minha empresa tem só 2 pessoas para cuidar de projetos. São 10 áreas, o que eu faço? As 2 vão cuidar das 10 áreas. Professora, a minha empresa está tão madura, já trabalha tanto com gestão de projetos, a gente atua nessas 10 áreas, olha, com brilhantismo. Você pode trazer inovação nas áreas. Começar a trabalhar, por exemplo, com sustentabilidade, ecoeficiência, sustentabilidade econômica, social. Traz outras áreas, aumenta o seu gerenciamento de projetos. A gente diz que são as 10 áreas porque são as áreas clássicas da metodologia do PMBOK, que a gente vai ver que é o guia que nós vamos usar e que é o guia que vai conduzir a nossa disciplina, as nossas aulas e é o guia mais utilizado no mundo todo. Mas antes de falar do PMBOK, toda vez que eu for cuidar de um projeto, cuida dessas 10 áreas, que vai dar tudo certinho, tá bom? Antes de prosseguir aqui, o pessoal lá de Minas Gerais está perguntando assim, professora, a gestão de projetos é muito importante, mas nem sempre é utilizada corretamente. Puxa, é isso mesmo. Existem muitos boicotes ou negligências nos processos que são planejados. Levar o projeto com seriedade é tão importante quanto planejá-lo. Muito bem, isso mesmo. Aí, comunicação eficiente. E se a comunicação eficiente é fator de sucesso? Ah, entendi. Então, vamos lá. É muito importante o projeto, mas às vezes tem boicote e a gente não sabe por que tem boicote. Aí a pergunta é, será que a comunicação é o fator de sucesso para não ter boicote, para dar certo, para o planejamento? A comunicação é uma das 10 áreas e nenhuma das áreas é mais importante que a outra. Mas se eu trabalho comunicação como todas as outras, com a profundidade que elas têm, vai ser comunicada a importância do projeto. O importante é assim. Eu trabalho numa empresa que faz alimentos, combinado? Hoje aqui a gente vai trabalhar com 2 empresas. A nossa empresa que vai ser o metrô de São Paulo, que vai ser o nosso estudo, e com uma fábrica de alimentos, tudo bem? Nós fazemos aqui biscoito de chocolate. E eu vou lançar, eu vim com uma ideia de fora, eu fui visitar um país de fora e descobri lá um biscoito maravilhoso. E trago a ideia para o Brasil, para a nossa fábrica. Nós vamos lançar hoje aqui o biscoito de chocolate com sabor de morango macio. É uma inovação, você já viu isso? Biscoito de chocolate com sabor de morango macio? É algo novo que a gente vai criar. O que eu faço? Eu chego lá na minha empresa e falo, a Maria, vem cá. A Maria é do RH. Antônia, vem cá. A Antônia é da área financeira. Gente, eu vou montar uma área de projeto hoje só com mulheres. Não, vou colocar um menino. Pego alguém da área de riscos e trago para cá, da engenharia de segurança. Trago alguém da produção e vem para cá, o pessoal da contabilidade. Eu chamo 6 pessoas que eu confio muito na minha empresa, reúno elas aqui na minha sala e falo, nós vamos montar um projeto para criar o biscoito de chocolate com sabor de morango macio. Vejam, essas 6 pessoas continuam trabalhando na empresa, nas suas áreas. Mas agora eu empossei elas de uma responsabilidade. Além do trabalho delas, elas têm que dedicar um certo tempo do dia para se reunir e também para trabalhar na elaboração, no planejamento, que é vital, que é fundamental, que é o primeiro passo. Sentar e planejar o projeto. Primeiro era a minha ideia. A ideia do biscoito de chocolate com sabor de morango macio. A ideia, todo mundo aceitou? Bacana, vamos lançar? Vamos. Agora a gente vai sentar e planejar. A gente vai planejar, vai fazer documento, vai elaborar escopo, objetivo, vai chamar nutricionista, vai chamar engenheiro de alimentos, vai produzir, vai comprar chocolate, vai comprar morango, vai fabricar esse biscoito, ele vai ficar uma delícia. A gente vai produzir o biscoito e vai lançar no mercado. Só que para isso eu montei uma equipe de 6 pessoas, eu empoderei elas, eu comuniquei com elas e elas agora são as gestoras desse projeto. O que não pode é chegar na empresa e falar, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e cada um continua fazendo sem se sentir parte e enganjado no projeto. Aí não dá certo, porque não tem comunicação, porque as coisas não vão acontecer, porque o meu trabalho do dia a dia é tão atolado que eu não dou conta de mais nada. Agora, quando eu empodero você e digo, você tem que trabalhar, você é o responsável, eu vou cobrar você por isso, vocês têm que se reunir, a coisa funciona. A experiência minha está mostrando que funciona, tá bom? Até porque a pessoa se sente importante. Num dado momento inicial, as outras pessoas da empresa vão ficar um pouquinho assim,
puxa, por que eu não fui chamado para aquele projeto? Depois, você começa a ampliar as áreas de projeto, você começa a criar outras estruturas de projetos. Daqui a pouco, todo mundo na empresa está trabalhando com projeto, está todo mundo empoderado e enganjado. Mas a comunicação é, sim, uma coisa muito importante. Inclusive, a gente vai ver que a comunicação é uma das coisas que mais leva ao fracasso os projetos, tá bom? A gente vai ver que, geralmente, 90% das vezes é a gente que falha, o erro é nosso e é erro de comunicação, tá bom? Mas vamos começar? Eu vou convidar você agora para o nosso vídeo de abertura. Vamos lá! O conceito de projeto parece um pouco distante ou sem importância na sua vida prática? A roda, a lâmpada, as pirâmides e a viagem à Lua, por exemplo, todas elas começaram como projetos. Quando você planeja uma festa, podemos dizer que se trata também de um projeto. Um projeto pode ser definido como uma atividade temporária que tem o objetivo de entregar um produto, serviço ou resultado únicos. Hoje, esse conceito é cada vez mais difundido nas empresas, pois a performance delas pode melhorar com a utilização dessa ferramenta. Daí a importância da gestão de projetos. Pense na expansão das linhas de metrô de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. As empresas que ganharam as licitações tiveram que desenvolver projetos, pois esse será o tema das SPs dessa unidade. Você terá que analisar e resolver situações se colocando no lugar de algumas pessoas envolvidas nessa empreitada. Vamos lá? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Então, a gente vai combinar assim hoje. Nós vamos trabalhar com o nosso caso, que é o metrô, e também com o caso da fábrica que vai fazer o biscoito de chocolate com sabor de morango macio, tá bom? Vem pra cá que eu vou te mostrar o nosso caso. Olha só, o metrô de São Paulo é o transporte metroviário público que existe desde 74 e que para a Copa do Mundo de 2014 passou por uma série de ampliações, de reformas, de melhorias para garantir que os turistas e os moradores de São Paulo pudessem se locomover aí com mais facilidade durante o evento. Para essas obras foram feitas licitações, não é? E as empresas, os consórcios, as construtoras que ganharam se comprometeram a finalizar as obras antes da abertura de competição. Digo para você já de cara que tem muita obra que até hoje, 2019, ainda não está pronta. Não é isso? Isso acontece muito na empresa pública, nos órgãos públicos, não deveria acontecer muito menos do que na empresa privada, porque é o seu dinheiro, é o meu dinheiro que está ali num projeto. E acontece por falta de gestão de projetos. Em todos os lugares? Não. Nós já temos estados como o Espírito Santo, por exemplo, que está anos a fio longe da gente em gestão de projetos. Tem escritórios de projetos, trabalham com projetos, assim, muito bacana o que eles têm feito no Espírito Santo, tá? E tem um prefeito lá também no Espírito Santo que não trabalha com gestão de projetos, mas deveria trabalhar, porque ele já trabalha sem saber, que é o prefeito de uma cidade, de um município chamado, acho que Cariacica. O prefeito que está inovando lá, botando para ferver o município. Eu tenho visto bastante coisa lá do Espírito Santo de gestão de projetos. A União Federal também, o governo federal já tem escritórios de projetos, tem trabalhado com projetos, mas ainda não conseguiram implantar em todos os locais. E como nós temos nos órgãos públicos muitos cargos comissionados, e nesses cargos tem pessoas técnicas, sérias, que trabalham com afinco, mas também tem muita gente que é cabide de emprego, ainda tem, que não sabe nem por que está ali, muitas vezes os projetos não dão certo, tá? Um exemplo clássico de projeto para nós no Brasil é a transposição do Rio São Francisco. É um dos maiores projetos nacionais, que deveria ter sido entregue em 2012, a transposição do Rio São Francisco. Levar a aguinha para gente lá no sertão que não tem água, que fica anos sem água, que está vendo o seu gado morrer, eles veem o gado cair no chão, porque não tem água.
e o nosso dinheiro tão suado, o dinheiro deles tão suado, sendo jogado fora porque não tem projeto. Era para ter sido entregue em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sei lá quanto, sei lá se vai ser entregue isso. Por que não está sendo entregue? Porque não tem gestão de projetos. Porque não tem planejamento. Ah, tem sim, não tem. Se tivesse, ou tinha sido encerrado, ou tinha sido colocado para frente. Tá bom? Tem gente aqui falando assim, professor, existem ferramentas específicas para cada tipo de projeto? Existe sim, pessoal de Sobral, lá no Ceará. Gente, Sobral também tem gestão de projetos. Sobral é bem desenvolvido e Sobral tem um médico lá que eu gosto muito, o Dr. Dayan Siebra, não sei se posso falar dele, um abraço para ele, um abraço para quem conhece ele. Quem é de Sobral, procure o Dr. Dayan, que é aí um dos maiores médicos do Brasil. Tem sim ferramenta específica para cada tipo de projeto, mas no geral são as 10 áreas. Combinado? Então vamos começar a nossa aula definitivamente? Vamos lá para as SPs que nós temos. SP1 vem aí. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, então a ideia hoje é a gente conhecer e ver os conceitos iniciais de projeto. A gente entender o que é projeto, gerenciamento, os institutos, as práticas e metodologias e também o ciclo de vida. Com esse conhecimento, depois disso a gente pode partir para conhecer as 10 áreas, combinado? Então o nosso primeiro tema, o tema de número 1, vem para cá comigo, é conhecendo um projeto. Você sabe que hoje nós vamos trabalhar com a história do metrô. E a primeira história que nós vamos trabalhar é com a expansão da linha 4, a linha amarela, que foi feita em 2 fases. Numa primeira fase, nós tivemos a inauguração de algumas estações. Em uma segunda fase, nós tivemos a construção de alguns trechos, com entrega prevista e com orçamento também determinado. Combinado? A grande pergunta era: se a expansão da linha 4 amarela é apenas uma parte do projeto geral de expansão das linhas do metrô ou também é um projeto? Então, já nessa pergunta, surge um conceito para a gente. Algumas empresas têm projetos que são tão grandes que a gente vai chamar de programa. Então, por exemplo, um programa para internacionalizar a nossa marca. Para fazer isso, eu vou lançar mão de vários projetos. Então, eu vou ter primeiro o projeto de vendas, por exemplo, online, lançamento de produtos específicos para esse mercado externo. Eu vou ter que trabalhar com a legislação desse outro país e depois com outro projeto de levar uma filial para este outro país. Um outro exemplo, imagine aqui o seguinte: governo federal, tá? Governo federal tem vários programas, né? Programa Fome Zero, erradicação do analfabetismo, né? Um Brasil para Todos. Quando eu falo um Brasil para Todos, é um programa.
Dentro desse programa tem vários outros programas que são compostos de projetos. Então tem Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Leite, Vale Gás, educação de jovens e adultos, extinção, né, do feminicídio, agricultura familiar, vários projetos para que todos tenham acesso a um Brasil para todos. Então é um programa com vários programas e vários projetos. Quando a empresa é muito grande, ela tem alguns programas que se tornam projetos e projetos que se tornam programas e desses programas então saem esses projetos. Aqui no nosso caso são expansão, melhorias e construções nas linhas, várias linhas do metrô. Será que cada obra dessas linhas são projetos de parte de um programa maior? Essa é a nossa pergunta. Então, vamos lá para a nossa pergunta. Será que esse projeto da linha amarela é um projeto? Para conhecer isso, para ter certeza, a gente vai conhecer um projeto, a sua evolução, conceitos e características. Vamos começar então. O que é projeto? Projeto é um conjunto de atividades temporárias, grife temporária. É a primeira característica de um projeto, ele é temporário. Realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou resultado únicos. Todo projeto tem começo, meio e fim. Se está na dúvida se é projeto ou se é processo, processo é contínuo. Se é contínuo, não é projeto. Se é contínuo, é processo, tá? São coisas diferentes. Tem similaridades, mas são coisas diferentes. Então, projeto é único e é temporário. Ele é temporário no sentido de que tem um início, meio e um fim definidos, determinados, aliás, pré-determinados. E ele também tem escopo, ou seja, objetivo muito claro e recurso bem definidinho, tá? Todo projeto é único, pois ele não é uma operação de rotina. Rotina é processo. Vamos entender o seguinte, todo projeto tem processos. Então eu vou criar um produto, é um projeto. Mas para que eu crie um produto, tem processos que eu tenho que fazer. Eu tenho que planejar, eu tenho que executar, eu tenho que controlar, eu tenho que pagar. São processos do meu projeto, não confunda, tá bom? Então, projeto é único. É um conjunto de operações específicas para o projeto. E ele é destinado a atingir um objetivo muito particular. Que objetivo? Criação de um produto, ou de um serviço, ou de um resultado. PSR. É isso que projeto faz. Combinado? Bom, então eu já sei o que é projeto, né? Projeto é algo que não existe aqui que eu vou fazer, vou criar, vou desenvolver, vou inovar. Bacana? Para criar isso, eu vou trabalhar com gerenciamento de projetos, que é a aplicação de processos, de técnicas, de ferramentas para entregar para você esse produto. Então vamos ver? Gerenciamento de projetos. É a aplicação do quê? De conhecimentos, habilidades e técnicas para execução de projetos de forma efetiva e eficaz e que permite que a empresa se torne mais competitiva, porque ela vai agora trabalhar estrategicamente. Gerenciamento de projetos é uma competência estratégica que vai permitir que a empresa consiga unir os objetivos dela com os objetivos do projeto, ou melhor, do projeto com a empresa. Então, a minha empresa quer conquistar novos clientes, quer implantar um novo sistema financeiro, quer internacionalizar, quer criar um novo produto. Então, ela tem um planejamento. Para isso, ela vai ter que criar um monte de mecanismos, de processos, de projetos, de produtos para atingir esse objetivo estratégico global lá da empresa, lá de cima.
Então, ela vai lançar mão o quê? De vários projetos que vão ser desenvolvidos, criados, para a empresa alcançar o objetivo dela. É preciso que a gente tenha bem claro que os projetos, eles têm características muito particulares. 8 características. Se uma delas estiver de fora, não tem projeto ou tem alguma coisa errada nesse projeto. Vamos ver quais são essas características. Dá uma olhadinha comigo. Então, características de um projeto. Todo projeto tem administração própria. Todo projeto tem administração própria, professora? Como assim? Ué, vamos lá. Eu estou na minha empresa e eu vou lançar o biscoito de chocolate com sabor de morango macio. Lembra que eu chamei a Maria, o Antônio, o José, a Cléo, o Moisés, todo mundo para vir aqui desenvolver o projeto? Eles vão cuidar do projeto, eles vão administrar esse projeto. Eles continuam no trabalho deles, mas o nosso projeto tem a sua própria administração. Se não tiver, se a coisa estiver solta, tem falha no projeto. O projeto tem que ter administração própria. É a primeira característica dele. Volta para cá de novo. A segunda é que tem tarefas interdependentes. Utiliza vários recursos, recursos de dentro da empresa e recursos de fora da empresa. Recursos humanos, recursos materiais, recursos físicos, recursos financeiros. Eu vou usar recurso que tem na empresa disponível e também vou trazer de fora. Eu posso contratar, comprar, alugar, emprestar recursos que estão fora da minha empresa. Todo projeto tem tempo específico, assinale com a sua canetinha amarela, marca texto, tempo específico. É a característica que na hora você sabe que é projeto. Tem tempo para começar e para terminar. É projeto. Combinado? Todo projeto tem um resultado único, inédito, ele não existiu. Tem um patrocinador, que é o sponsor. O que é o patrocinador? É quem está bancando o projeto. Pode ser o dono da empresa, o diretor, o gerente, o chefe, o cliente, tá? Alguém está bancando esse projeto. Todos eles têm grau de incerteza, é claro, por quê? Porque é único, não foi feito ainda, a gente não sabe o que vai dar, se esse biscoito vai ser gostoso, se as pessoas vão realmente querer. E tem escopo, ou seja, objetivo muito claro, muito bem definido. Essas são as 8 características, vou assinalar aqui, as 8 características de um projeto. Pode ter mais? Pode ter um monte de características, tá? Mas especificamente tem que ter essas 8. Combinado? Muito bem. Tendo as 8 características, a gente pode partir em frente. Mas ainda estou com algumas dúvidas, professora. Será que projeto não é o mesmo que processo? Vamos desvendar isso para sempre agora. Volta para cá comigo. Olha só. Projetos e processos. Eles são semelhantes, porque eles são executados por pessoas, eles têm recursos que são limitados, são planejados, executados e controlados. Porém, eles são extremamente diferentes, porque projeto é uma atividade temporária e única, com aquele fim específico, que é diferente de processo, que é uma atividade repetitiva e contínua, tá bom? São diferentes. Olha 2 exemplos aqui. Projeto. Vou criar uma empresa nova, vou criar uma fábrica de biscoito de chocolate, vou construir uma fábrica de calçados, vou construir um porto, vou construir um aeroporto, vou construir um novo software, vou desenvolver um software, vou criar um hardware. Tudo isso é projeto. Um sapato novo, um modelo novo, um novo jeito de pintar o cabelo, tudo isso é projeto. Depois que está pronto, é processo produtivo. Depois que eu criei a minha empresa, eu vou administrar, virou processo. Inaugurei o aeroporto, cortei a fita, vai descer o primeiro avião, virou processo. Processo de operar um terminal aeroportuário, tá bom? Todo projeto tem pessoas que trabalham nele, tem pessoas que dependem dele, tem pessoas que estão de olho nele. Falando nisso, o pessoal lá do Rio Grande do Sul está querendo saber como é que fica a distribuição das equipes no processo de elaboração de um projeto.
cada empresa e cada projeto vai demandar de pessoas diferentes. Algumas empresas que começam a trabalhar com gestão de projetos pegam pessoas chaves e começam a desenvolvê-las. Olha, você vai ficar bom em custo, você vai ficar bom em qualidade, eu vou mandar você estudar segurança e risco, vou mandar você fazer um curso de gestão de projetos. Pego ali 4, 5 pessoas chaves que vão agora trabalhar com projetos na minha empresa. Elas vão sempre trabalhar com os projetos. No nosso caso aqui, a gente está criando um biscoito de chocolate com sabor de morango. Eu vou ter que trazer uma nutricionista, um engenheiro de alimentos, um engenheiro de produção, que eu vou criar um alimento e um processo produtivo. E eles agora vão incorporar ali a minha equipe. Combinado? Quem é que vai montar essa equipe? O gerente de projetos. Quem é o gerente de projetos? É quem entende de projeto. Não é quem entende de biscoito, não é quem entende de trem, não é quem entende de carro. O gerente de projeto tem que entender de projeto. E se ele entender bastante de projeto, ele pode gerenciar qualquer projeto. De um biscoito a uma usina nuclear, porque ele entende de projeto. E ele vai trazer para o círculo dele pessoas que entendem daquele processo, daquilo que eu estou criando. Então, as equipes são formadas de acordo com o projeto, de acordo com a organização. Excelente pergunta, Rio Grande do Sul. Obrigada por sua participação. Vamos participar mais, vamos perguntar. A gente está aqui hoje para tirar as suas dúvidas e para conversar bastante. Combinado? Então, além de ter as pessoas, as equipes, todo projeto tem aquilo que a gente chama de stakeholders. Já começamos com as palavras aí do inglês. Em gerenciamento de projetos, a gente vai usar muito isso. Stakeholders, PMO, PM, vai usar muito isso. Tá? Porque faz parte da nossa profissão de gestão de projetos, tá bom? Assim como faz parte da gestão em geral. Então, agora a gente vai falar dos stakeholders. Vem para cá. Stakeholders. Bom, sempre que um projeto começa, sempre que um projeto é iniciado, então eu tive uma ideia. Eu tinha uma ideia que era o lançamento do biscoito de chocolate com sabor de morango macio. Pois bem, vamos fazer, acabou a ideia. Se acabou a ideia, começa o projeto e projeto é ação. Projeto é ação, é fazer, é planejar e colocar em execução. Então, sempre que um projeto é iniciado, nós temos pessoas que se interessam por ele. Quem são essas pessoas? São os stakeholders. O que é stakeholders? Pessoa interessada. Quem são elas? O patrocinador da ideia, também chamado de sponsor. Pode ser o dono da empresa. Imagine, por exemplo, que você tem uma empresa de distribuição logística, um armazém logístico. E você precisa de um software de entregas, de armazenagem, de um warehouse. Você vai lá no seu amigo que tem uma empresa de software e pede para ele desenvolver este software. Você é o sponsor, você é o patrocinador, você cliente é o patrocinador desse software. Pode ser o dono da empresa, pode ser o cliente, cada projeto vai ter um sponsor diferente. Fornecedores são stakeholders, a equipe que está no projeto, os membros do alto escalão. Além disso, o público externo. Quem é o público externo? Vizinho, ambientalista, governo, sindicato, usuário, banco. Cada projeto vai ter um público externo muito específico, muito diferente. Tem projeto que vai ter banco, tem projeto que não vai ter banco, tem projeto que vai ter vizinho, tem projeto que não vai ter vizinho. Imagine, por exemplo, uma mineradora. Uma mineradora vai lançar a mão agora de um novo projeto de extração de caulim lá no Pará, onde tem bastante caulim. Todo mundo que mora no entorno tem interesse no projeto, vai ser afetado, vai ter poluição, vai ter barragem, tudo bem? E no caso, por exemplo, daquele software de gerenciamento de armazenagem, tem vizinho? Não. Então, cada projeto tem aí o seu público externo muito específico, tá bom? E todo projeto não tem tempo, começo, meio e fim.
Então tem ciclo de vida. O ciclo de vida que eu bato o olho e enxergo. Vamos entender isso. Vem para cá. Ciclo de vida de um projeto. Imagine então que nós iniciamos o nosso projeto. Vamos lançar o biscoito de chocolate. Iniciamos. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Vamos fazer. Acabou a ideia, começa a ação. A ação começa com planejamento. Do quê? Das 10 áreas de conhecimento. Vamos pensar no escopo, nos riscos, nos tempos, no cronograma, no orçamento. Vamos pensar nas 10 áreas. Pensamos, está pronto o nosso documento? Está pronto. Vamos começar a fazer. A nutricionista vai começar a pensar na receita, o nosso comprador vai comprar os produtos, as embalagens. Está pronto. Acabou. Lancei a primeira fornada, está gostoso, está aprovado. Eu vou finalizar o projeto. Eu vou encerrar o nosso projeto. Gente, acabou o projeto, está pronto o processo produtivo, vamos começar a fabricar o biscoito de chocolate. Vamos lembrar que a todo momento desse ciclo de vida tem monitoramento e controle. A todo momento. Então, tem monitoramento e controle no início, no planejamento, no encerramento. Mas principalmente aonde? Na execução. Porque é aqui que a coisa está acontecendo, é aqui que a ação acontece. Se é aqui que a ação acontece, é onde tem mais monitoramento e controle. Então, você vai ver, muitas vezes, que o ciclo de vida de um projeto tem 1, 2, 3, 4 fases. Mas também você vai ver em alguns autores, em alguns livros, que o ciclo de vida tem 1, 2, 3, 4, 5 fases. O que está certo e o que está errado? Nenhuma está certa, nenhuma está errada. Eu, Alessandra, assim como o PMBOK, acreditamos que ciclo de vida é comecei, planejei, estamos executando e vamos encerrar. E a todo momento, o que nós temos? Monitoramento e controle. Com ênfase maior, é aqui que tem mais monitoramento e controle, é na execução, tá? Esse ciclo de vida, né, de um projeto, ele está projetando algo novo, inovador, e que vai atender as 10 áreas de gerenciamento. Qual que é mais importante? Nenhuma. Todas são importantes. Se ficar uma de fora, o projeto fica capenga. Se eu tratar uma com mais importância, vai ter alguma coisa que ficou de fora. Então, as 10 áreas são fundamentais. A gente vai ver agora uma figura, tá? Que mostra como que pode caminhar um projeto nas 10 áreas. Mas não é porque uma está em primeiro que é mais importante ou que a última que é mais importante. É só um caminho, talvez, lógico para o nosso entendimento. Combinado? Antes disso, só um pouquinho aqui, o pessoal lá de Petrolina está perguntando quais etapas do projeto são consideradas básicas para desenvolver um projeto com segurança. As 10 áreas. Falou de segurança, falou de qualidade e de risco. Gestão de risco, gestão de qualidade. Para ter segurança, eu vou contratar um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, mas ela não é básica para trabalhar com risco e com qualidade. Todo projeto tem que ter essas 2 áreas, tá bom? Combinado? Volta para cá então. Vamos entender isso um pouquinho melhor, olha só. Imagine que eu comecei aqui a fabricar o nosso biscoito de chocolate com sabor de morango macio. Então, nosso projeto tem início, planejamento, execução, encerramento e a todo momento monitoramento e controle. Vou começar o nosso projeto. Bom, pessoal, vamos aqui criar o nosso biscoito, nós temos que trabalhar integrados, então vai ter uma gestão da integração. Como que as coisas vão acontecer ao mesmo tempo? Aí eu vou pensar no objetivo do meu biscoito, no tempo que eu vou dar para vocês desenvolverem a fórmula e tá pronto, e quanto que eu vou liberar de recurso para vocês. Vejam que eu coloquei essas 3 gestões juntas e fechei elas num triângulo.
Sabe por quê? Porque nós vamos chamar essas 3 áreas do gerenciamento de triângulo de ferro ou de tríplice restrição. O que é isso? Triângulo de ferro, tríplice restrição, quer dizer que todo projeto tem que ter objetivo definido, tempo a ser cumprido e custos. E isso engessa o projeto. Se eu saio daqui, eu não planejei bem feito. Se eu planejei bem feito, eu vou cumprir a minha tríplice restrição. Para quê? Para entregar um produto com qualidade para você. Para isso, eu preciso ter pessoas, uma equipe treinada, desenvolvida, monitorada, uma equipe de gente bacana, enganjada, que sabe se comunicar, por isso que tem gestão da comunicação, que tem riscos que acontecem. Tem risco positivo, mas também tem risco negativo. Pode acontecer, por exemplo, uma queda, pode acontecer de ter um bichinho que vai cair lá naquele biscoito, o metrô pode descarrilhar. Olha quantos riscos. Para todo projeto tem aquisição. Eu preciso comprar coisas que vêm lá de fora e eu preciso pegar coisas que tem dentro da minha empresa. E esse projeto tem que ser gerenciado de olho nas partes interessadas, nas pessoas que estão de olho lá no meu projeto. Tem sempre alguém de olho, tem sempre alguém antenado vendo o que está acontecendo. Então são as 10 áreas. Nenhuma é mais importante que a outra. Todas são importantes. Combinado? Agora o que eu sei, o que é um projeto, o que é gerenciamento, qual é o ciclo de vida, quais são as partes interessadas, será que eu consigo responder? Será que a linha amarela era um projeto ou era só parte de um projeto? Você consegue responder junto comigo? Vem pra cá, olha só. A linha amarela do metrô é um projeto? Claro, é um projeto. Por quê? Porque ela tem prazo de início e término, não é isso? Iam ser entregues em 2014. Tem recursos próprios, pessoas que vão trabalhar, né? Valores lá, milhões, bilhões na reforma, não é isso? Além, tem administração própria. Lembra daquela característica da primeira? Tem administração própria, tem um sponsor, tem tarefas interdependentes, tem prazo. Então, tem todas as características de um projeto. Então, a gente começa a ver o seguinte, que além de tudo isso, tem projetos que fazem parte de algo maior, que são chamados de programas. Combinado? Agora a gente vai dar um passo um pouquinho para frente e vai conversar mais sobre gestão de projetos. A gente vai agora para a SP2. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Agora nós já conhecemos um projeto. Nós podemos então perceber que alguns desses projetos provavelmente têm sucesso e alguns outros não vão obter sucesso. Por que será que isso acontece? Esse é o nosso assunto agora, vem para cá. As falhas, não vamos só falar falhas, né? Os sucessos em projetos. Vamos relembrar o nosso estudo. A ideia agora é estudar a linha prata do metrô, que foi uma obra inédita, porque utilizou o primeiro monotrilho do Brasil. O consórcio, que era responsável aí pelas obras, utilizou pela primeira vez no país alguns equipamentos. O que aconteceu? Os engenheiros demoraram algum tempo para aprender como utilizar os equipamentos e aconteceram alguns atrasos. Ou seja, o projeto não teve tanto sucesso assim. E a pergunta é, será que o projeto da linha 15 do metrô do monotrilho pode ser considerado um caso de sucesso ou um caso de fracasso? Para isso, a gente vai estudar o que é sucesso
E o que é fracasso? Antes eu quero dizer para você o seguinte, que tem alguns projetos que são sucesso, mas os seus produtos são um fracasso. O contrário também acontece. Tem projetos que são um fracasso total, mas o produto é um sucesso. Nossa, isso acontece? Você lembra que alguns anos atrás foi lançado uma nova lata de leite condensado Moça? Era aquela lata que era um pouquinho mais redondinha embaixo e afinava em cima? A dona de casa reclamava que quando chegava em casa, empilhava as latas, todo mundo empilha as latas e elas caíam todas. E aí a Nestlé pensou, vamos bolar um jeito dessa lata não cair mais. E fez aquele formato, não é? Só que na latinha do leite condensado Moça, tem a moça. Eles gastaram muito dinheiro, gastaram uma fortuna, ficou uma lata muito bacana, que realmente não caía, mas as vendas caíam. E aí pensaram assim, puxa, um projeto de tanto sucesso, uma lata tão bacana, por que não está vendendo? Não mudou o conteúdo, não mudou a quantidade? Porque a dona de casa chegava lá no mercado e ia pegar aquela lata de leite condensado. A gente compra leite condensado, eu compro pelo menos com peso na consciência, né? Ai, meu Deus do céu, é tão gostoso, mas engorda um pouquinho. Então tem que comer bem pouquinho. E aquela lata já dava a ideia de uma moça um pouquinho mais cheinha. Já tô cheinha, vou comprar aqui. Comprava outro. Era inconsciente, mensagem subliminar. As pesquisas demonstraram isso. E as vendas caíram. Então é um projeto de sucesso e um produto que foi um fracasso. Também acontece o resto, o contrário, que é o que a gente vai ver aqui. Então vem para cá que eu vou mostrar para você o que é sucesso em projetos. Sucesso em projetos é ficar dentro da minha tríplice restrição ou meu triângulo de ferro. É trabalhar com escopo, tempo e custo. Ou seja, fazer as tarefas de forma que a empresa entregue um produto como foi pensado, ou seja, cumprindo o escopo, no prazo compromissado, o tempo, e dentro do orçamento previsto, o custo. Quando eu faço isso, eu tenho sucesso. Eu estou atendendo a minha tríplice restrição, que é entregar um produto com qualidade, atendendo escopo, tempo e custo. E eu posso ir além. Eu posso dizer que qualidade, que sucesso num projeto é ter eficiência, é impactar o cliente, impactar a equipe, ter sucesso comercial e estar preparado para o futuro. É cumprir cronograma, cumprir o orçamento e aquilo que o cliente desejou, a equipe aprender, aumentar os lucros da empresa com aquele produto e a gente aprendeu tanto que os próximos projetos vão ser um sucesso. Então, essas são as questões de sucesso e elas são muito fáceis. Do outro lado, a gente tem as questões do fracasso ou de falhas, vamos chamar de falhas em projetos, tá? Que são inadmissíveis. Por quê? Porque projeto tem planejamento. Se tem planejamento, eu vou planejar que podem acontecer falhas. O que acontece é que 90% das falhas, elas são humanas. A máquina quebrou, mas a máquina não quebrou porque eu não vi que a máquina ia quebrar. Tem um barulhinho diferente na máquina, tem que fazer manutenção e eu vou deixando, a máquina quebra. Eu contei para o meu diretor que a máquina ia quebrar e ele não fez máquina, a máquina quebrou. Então, 90% das vezes é o homem que falha. E quais são essas falhas? Dá uma olhadinha comigo. Primeira, falha de comunicação. Lembra que o pessoal lá perguntou da falha de comunicação? Olha lá. Fora isso, o cliente pode desistir do produto, ou o mercado não quer mais o produto, ou alguém lançou um produto novo, mais moderno, e o meu não tem mais sentido de ser. Eu não atendi a qualidade. O patrocinador desistiu, ou a ideia é muito boa, mas não tem patrocinador. Erramos no planejamento, ou a equipe não foi bem desenvolvida e não está enganjada. Essas são as principais causas de fracasso. Existem várias outras, elas são as mais variadas. Então, sucesso é fácil da gente prever, da gente conseguir, se a gente seguir a metodologia. E fracasso é o homem humano está enganjado, está querendo fazer com que aquilo aconteça. Se a gente quer, a gente consegue, tá bom? Vai desviando das falhas, vai se precavendo, vai
planejando respostas para as falhas e para os riscos. Gestão de projetos faz isso, planeja a resposta para as falhas e para os riscos. Combinado? Agora, então, eu posso responder. Será que a linha do metrô, do monotrilho, que atrasou, que aumentou o custo, foi um fracasso ou foi um sucesso? Será que você consegue responder junto comigo? Consegue sim, né? Vem para cá. Olha só. Então, prazo de conclusão foi adiado. Extensão reduzida. Projeto foi refeito. Preço aumentou. Condição não diagnosticadas, problemas com a contratada, gestão estava ruim, era um monte de problema. E aí a pergunta é, a linha foi sucesso ou foi fracasso? Pois bem, eu vou dizer para você que o projeto teve fracassos, mas a linha foi um sucesso. Como assim, professora? O projeto, é claro, ele não foi um sucesso, porque ele atrasou e teve o orçamento estourado. No entanto, com o passar do tempo, com o projeto finalizado, nós não damos tanta importância ao projeto. Nós vamos dar importância ao produto. O foco do sucesso se volta mais para o impacto sobre o cliente e sobre a equipe. Um monotrilho. O trem está rodando, está levando pessoas, é um sucesso? Desafogou o trânsito? Sim. Então foi um sucesso e é isso muitas vezes que acontece. Então a gente vai dizer o seguinte, que os envolvidos com o projeto, quem? Gerentes, engenheiros, colaboradores, o governo do estado de São Paulo, aprenderam a usar os novos equipamentos de maneira correta e acumularam conhecimento ao longo do projeto. Os próximos projetos desse consórcio vão ser feitos de maneira mais veloz, mais eficiente e com um ganho muito grande. Então isso acontece, tá bom? Isso é muito comum de acontecer. Bacana? Projeto com sucesso ou com fracasso, produto com sucesso ou com fracasso. Pessoal lá de Morada Nova, acho que é do Ceará também, diz assim, quando um projeto não é concluído no prazo determinado, deve ser refeito do início ou simplesmente reformulado ou readaptado. Pergunta excelente. Vai depender do projeto. Tem projeto que precisa ser encerrado, acaba com o projeto, não deu certo. Vou construir uma piscina na minha casa. Comecei a cavar e descobriu que tem uma pedra lá que não dá para cavar, que vai ficar muito caro. Tampa tudo e não tem mais piscina. Estou fazendo a transposição do Rio São Francisco. Vamos terminar. Não dá para parar, já foi gasto muito dinheiro, então não dá para parar. Então vai depender do projeto, do que está sendo feito, da importância, de quanto já foi gasto. Geralmente, na minha opinião, faz o quê? Para tudo, termina e começa do zero. Sabe, orçamento base zero, projeto base zero. Combinado? Vamos agora para a próxima SP. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Conhecemos um projeto, sabemos o que é gerenciamento, falha e sucesso. Vamos falar agora das boas práticas. O que são boas práticas? É um termo que a gente usa como sinônimo das metodologias e das ferramentas. O que são metodologias? São guias que profissionais que trabalham há muitos anos com gestão de projetos, que fazem parte de instituições, associações, que escrevem, que desenvolvem livros, que desenvolvem guias e que estão disponíveis para as pessoas trabalharem com gerenciamento de projetos. Essas são as boas práticas. Bacana? Para trabalhar com essas boas práticas, a gente vai entender de novo a ideia do metrô e o que está acontecendo lá? Descompasso. As pessoas não se entendem, estão desestruturadas e eu preciso saber como reestruturar o metrô.
Para isso, a gente vai estudar as boas práticas de gestão de projetos. Bom, são as metodologias, que nada mais são do que guias. O que é um guia? Guia é um conjunto de informações com as melhores práticas de gerenciamento elaborados por pessoas, entidades, que são guias para a profissão e que ficaram conhecidas como boas práticas. As duas principais associações mundiais são o IPMA e o PMI. Professora, por que fala PMI e fala IPMA? Porque no Brasil ficou usual falar IPMA, mas a gente não fala PMI, a gente fala PMI, tá bom? E as duas práticas ou guias mais conhecidos, o Prince2, mais utilizado na Europa, e o PMBOK, que é utilizado no mundo todo, no Brasil e nos Estados Unidos. O IPMA nada mais é do que a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, criada em 65, lembra? Logo depois de 45, da pós-guerra, reconstrução da Europa, e é a mais aceita e reconhecida na Europa. E o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é uma das maiores, acredito que é a maior associação de profissionais do mundo, criada em 69 nos Estados Unidos. O Prince2, que é o guia, né, de projetos em ambiente controlado, que é o mais utilizado na Europa, e o seu manual é o Guia de Gerenciamento de Projetos de Sucesso com o Prince2. E de outro lado, nós temos o PMBOK, que é guia para a nossa disciplina, que é guia no Brasil e praticamente no mundo todo para o gerenciamento de projetos, que é a padronização que identifica e conceitua processos, áreas de conhecimento, ferramentas e técnica. Quando eu começo a trabalhar com o PMBOK, eu tenho ganhos muito importantes na minha empresa, porque eu vou conseguir padronizar atividades de projeto, melhorar a comunicação, que é muito importante num projeto, acabar ou reduzir negligências, usar os recursos de maneira mais eficiente, controlar o cronograma, o andamento do projeto, trabalhar com riscos, grifa riscos, riscos é uma área muito importante do projeto, e utilizando tudo isso, as minhas chances de sucesso são muito maiores, tá? Além de trabalhar com associações, com guias, qual que é a melhor associação? Qual que é o melhor guia? Não existe isso. Existem os dois, estão disponíveis, estude, utilize e veja qual é o melhor para a sua empresa, qual é o mais adequado para o seu projeto. Eu sugiro o PMBOK porque ele é mesmo um guia, ele é mais fácil, ele é mais didático, é mais técnico. O Prince2 é um sonho. Quando você olhar e entender aquele diagrama, ele é muito fácil, mas leva um processo longo. E aí, até lá, você já está trabalhando tanto com PMBOK que deixa, às vezes, o Prince2 um pouquinho de lado, mas não faça isso. É um guia muito importante. Além disso tudo, as empresas podem utilizar-se dos PMOs. PMO. Professor, o que é PMO? Eu posso falar PMO? Não vou deixar você falar PMO. É PMO, que é o Escritório de Projetos, que é uma prática muito bacana que as empresas devem lançar mão para gerenciar os projetos. Vamos lá? PMO. Project Management Office. PMO. Office, escritório, management, gerenciamento, project, de projetos. Escritório de gerenciamento de projetos, que é um lugar, um departamento, que pode ser físico, pode ser virtual, onde a gente vai concentrar as pessoas que entendem de projetos, os guias, os procedimentos. Os PMOs são de 3 tipos: autônomos, departamentais e corporativos. Quando que eu vou utilizar um ou outro, professora? Geralmente é assim. Vou começar a trabalhar com projetos aqui na minha empresa, de maneira incipiente, estamos aprendendo, vou montar um escritório autônomo. A empresa está começando a crescer, está ficando mais madura em projetos, os escritórios vão aumentando, até que eu chego num nível de projetos da corporação. Olha que bacana!
Tudo em projetos, na verdade, é um caminho, é um caminhar, tá bom? Veja, nós estamos com problemas muito sérios lá no metrô. Ninguém se entende, a administração está ruim, temos muitos projetos para gerenciar. O que está acontecendo? Não tem gestão de projetos, não tem PMO, não tem integração, não tem as 10 áreas. Pessoal do metrô, vamos trabalhar com gestão de projetos? Essa é a resposta para eles. Vamos lá responder? Olha só, uma nova estrutura para o metrô. Que estrutura? De gerenciamento de projetos, com as 10 áreas do gerenciamento de projetos. É isso que eles devem fazer. Além disso, a sugestão é que eles montem um PMO. É o Estado de São Paulo, é o governo de São Paulo, eles já deveriam ter a longa data um escritório de projetos. É nesse escritório que a gente vai ter suporte para o projeto do metrô. Combinado? Feito isso, então agora a gente está quase que conhecendo tudo de um projeto. Mas ainda falta a gente entender que todo projeto ele tem que conversar, ele tem que estar integrado. A gente vai ver isso na próxima SP. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, nós conseguimos lá convencer o pessoal do metrô que eles precisam trabalhar com gerenciamento de projetos e montar um PMO. E aí eles chegam para você e perguntam, tá, tudo bem, mas o que é gerenciamento de projetos? Como planejar isso? E você vai dizer então que eles precisam entender da integração das 10 áreas. Vamos voltar lá para o metrô? Então, planejamento do projeto e gestão da integração. A gente vai entender isso falando da linha ouro. O que aconteceu na linha ouro? Ela foi retirada do escopo das obras do metrô. Você sabe que o escopo é o objetivo e a linha ouro não está lá. Você foi em busca de explicações e não as obteve, e foi estudar mais, está vendo o que está acontecendo e descobriu que a empreiteira e o orçamento não estão de acordo. Então, a ideia agora é o quê? Encerrar a linha ouro e começar tudo de novo. Quando encerrar? Num caso desse, não tem orçamento, a empreiteira não quer fazer, encerra o projeto. Bom, para que a gente possa fazer isso, né, a gente precisa entender que tem pessoas, tem empreiteiras, tem fornecedores, tem stakeholders, tem um monte de áreas do projeto que são afetadas. Que áreas são essas? A gente vai entender que são todas as áreas do gerenciamento de projetos, porque todas são importantes e todas são afetadas. Vamos lá para a nossa figura clássica? Ó, a figura clássica é essa. Olha a figura que a professora colocou aqui para a gente entender a gestão de projetos. Eu preciso entregar um produto com qualidade. Que produto? Pode ser um biscoito de chocolate com sabor de morango macio, pode ser um carro novo, um sapato novo, pode ser uma obra do metrô. Esse produto com qualidade, ele tem que seguir o que foi determinado no escopo. Qual é o objetivo? Tem que seguir o tempo que nós determinamos e o orçamento. Pronto, eu tenho a minha tríplice restrição linkada à qualidade. Para que eu possa, então, entregar este produto, eu tenho que fazer todas as áreas conversarem. Eu tenho que ter os riscos muito bem calculados e planejados. As partes interessadas têm que estar de acordo com tudo que está acontecendo. E para isso eu preciso me comunicar muito bem com todo mundo. Para que esse projeto
esse biscoito, essa linha do metrô pudesse funcionar, nós fizemos aquisições. Aquisições que vieram de fora da empresa e também aquisições que estão lá dentro da empresa. E quem é que faz tudo isso? As pessoas. As pessoas se comunicam, compram, produzem com qualidade, com integração, sem riscos. Então, essa figura ela é central para a gente, não é? Quando nós, quando eu, quando você, quando as empresas percebem que elas podem criar algo novo, um produto, um serviço, um resultado novo, único, importante, competitivo para a empresa, seguindo a metodologia do gerenciamento de projetos, trabalhando com as 10 áreas, elas começam a trabalhar com isso, tá? A gente vai estudar essas 10 áreas. Como fazer isso? Quais são as técnicas? Quais são os métodos? A gente vai mergulhar lá no nosso PMBOK, tá bom? Eu vou deixar disponível para você o PMBOK, para você baixar. Você também pode procurar, dar um Google, né? PMBOK 6ª edição, tá fresquinho. Saiu no finalzinho de 2017, a gente aprendeu a usar ele ano passado e ainda está aprendendo a usar em 2019. Ele é muito bacana, tá bom? E através dessa metodologia a gente ajudou o metrô, a gente fez a nossa bolacha de chocolate com sabor lá de morango macio. Foi bacana, né? Bom, para finalizar esse entendimento vem a nossa figura clássica do gerenciamento de projetos. O gerente de projetos vai fazer o quê? Vai recorrer ao processo de integração e começa a fazer todos os seus planos para suspender e recomeçar a linha 17 do metrô. Então, olha o trabalho e olha a importância do gerenciamento de projetos, tá bom? A gente vai terminando por aqui a história do metrô, mas eu já volto com vocês de novo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Pessoal lá de Maracaju, ai que legal, perguntando assim, professora, o sucesso do projeto no futuro está ligado à permanência do produto no mercado? Com certeza. Eu vou procurar a sua empresa para que você lance um projeto para mim de um produto novo. Por que eu fui na sua empresa? Porque eu conheço os produtos que estão no mercado. Então, tem tudo a ver, tá bem linkado, tá bom? E o pessoal lá de Janaúba diz assim, professor, pessoal de Minas Gerais, sabemos que uma das características do projeto é ser temporário, mas os projetos poderão ser de curto prazo e também de longo prazo? Imagina o seguinte, pessoal, eu vou construir uma usina termonuclear, vou demorar 5 anos para isso ficar pronto, ó, longo prazo, tá bom? Mas pode ser de uma semana, 15 dias, tudo vai depender do produto, do projeto, das pessoas que estão trabalhando nele. Bacana? Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou responder todas as perguntas, a gente está ali lendo, está preparando tudo para vocês e eu vou mandar para vocês essas respostas. Eu agradeço demais a participação de vocês, é assim que a gente faz uma aula juntos, com as suas perguntas, com a sua participação, construindo aqui gestão de projetos. Bacana? Fiquei muito feliz hoje. A gente se encontra semana que vem, combinado? Abraço bem apertado para você, até lá. Tchau, tchau.